Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem? Escorpianos, eu vou começar aqui a leitura de vocês. Se esta leitura não ressoar com o seu signo solar, eu peço para vocês verem outros aspectos da sua energia, como ascendente, lunar e Vênus. Escorpianos, vocês estão sentindo um certo impulso. Esse impulso, ele vai levar vocês a fazerem algumas tentativas, a colocarem algumas ideias em prática. Porque vocês têm um objetivo aqui de conseguir obter algum resultado diferente do resultado que vocês vêm tendo. Então essas ideias, essas práticas, essas tentativas, elas vão ser feitas e vai haver uma dedicação a isso. É como se vocês se sentissem inspirados e motivados a tentar fazer algo diferente ou a tentar mudar algum aspecto aqui de suas vidas. Então é como se tivesse aqui vocês recebendo um pico de energia, vamos dizer assim, para que você tente ou coloque aqui alguma ideia em prática. Mas por que é necessária essa tentativa? Porque somente tentando você vai conseguir saber se o resultado vai vir diferente. Sem essa tentativa você não vai conseguir deduzir e nem sequer ter uma certeza sobre o assunto. E mostra muita empolgação, muita inspiração nesse sentido. Também fala sobre autoconfiança. Vocês estão fazendo algo aqui que faz com que o seu espírito ele venha à frente. Situações como matéria, relações, tudo aquilo que gera algum tipo de preocupação, vocês vão se dar conta de que isso é menos precário do que você realmente está disposto ou disposta a fazer. Essa é uma energia quando você finalmente consegue ser você, você mesmo, você mesma, e a partir disso você começa a amar aquilo que você faz, você começa a confiar em você e você entende que você tem capacidade de reverter a situação. Então, é quando o seu eu superior ele se manifesta. A única forma de você se conectar com esse eu superior é quando você se conecta com seus valores. É quando você se conecta com a sua realidade, mas você não se conforma muitas vezes que a sua realidade pode haver faltas. Você entende a sua realidade e você começa a entender o que precisa ser feito para mudá-la, se a sua intenção é de melhorar isso. Então, vocês estão aqui conectados com esse eu superior de vocês. Esse eu superior, ele sabe o seu potencial, ele sabe dos seus talentos e do que você tem capacidade de atingir aqui. Então vocês, por mais que vocês não entendam a energia agora, vocês vão sentir essa motivação, essa vontade de fazer alguma coisa por si, essa vontade de mudar alguma coisa na sua vida, que pode envolver relacionamentos, que pode envolver carreira também. Mas você está se deixando guiar-se pelo esse próprio eu superior. Por mais que você não entenda a princípio, mas é como as coisas elas estão se desenvolvendo. Existe um caminho novo para vocês, escorpianos. Um caminho na qual você vai poder colocar a sua criatividade ou colocar seus pensamentos, as suas ideias à vista. E que isso vai te trazer um reconhecimento. Esse novo que você está tentando, ele vai te trazer resultados.
Sejam resultados intelectuais, resultados profissionais, financeiros ou até físicos, mas são resultados promissores aqui. Eu quero saber para os escorpianos o que vai ser desafiador para eles durante esse processo. Algo na qual eles precisam ter uma atenção com certo cuidado. Escorpianos. Aqui fala sobre finalizações que já ocorreram. Então, no momento que vocês estão passando por esse processo, vocês podem vir a se deparar com autossabotagem. E são autossabotagens que vão tentar fazer vocês focarem naquilo que já foi perdido ou naquilo que não deu certo. E se vocês concentrarem a mente de vocês, ou de repente você dispersar sua mente para se concentrar nessas coisas que não funcionaram, vocês automaticamente vão interromper esse processo para essa nova fase de suas vidas aqui. Porque vocês começam a se concentrar tanto no que não dá certo, que aí aquela inspiração, aquela criatividade que estava em alta, aquilo que você criou coragem para fazer, para colocar, você perde essa coragem, você perde essa vontade. E aí você entra numa energia meio melancólica. Ou numa energia autocrítica também. Então, esse é um dos cuidados aqui que vocês precisam ter durante esse processo. Aqui também fala, escorpianos, que tudo é energia, tudo é vibração. Existem várias formas de magia, existem várias formas que podem ali condenar ou que podem ali absolver, dependendo da maneira que as coisas estão sendo tratadas. Quando vocês, escorpianos, dizem para si mesmos que vocês não conseguem, que vocês não podem, que alguma coisa não vai dar certo, vocês próprios acabam colocando um obstáculo em seus caminhos. Você acaba criando esse tipo de magia na sua vida. Vamos colocar assim. Então você confirma para si todos os dias que não vai dar certo algo, ou você arruma desculpas para não fazer alguma coisa dar certo, você sempre vai estar se condicionando a viver isso, coisas não dando certo e sempre concentrados em coisas que já se finalizaram, em coisas que já acabaram. E é isso que vai, por vezes, gerar uma energia de tristeza, gerar uma energia de melancolia aqui. Porque o interesse, né, o que se torna interesse não é fazer alguma coisa nova. É continuar no estado crítico, é continuar focando nas coisas que não deram certo ou como as coisas deixaram de funcionar a partir de determinado momento. Vamos entender aqui, vamos clarificar aqui a energia que fala que vocês vão estar tendo esse pico de energia. Escorpianos, vocês vão receber energia tanto para ficarem autoconfiantes, a ponto de você realmente ficar bem no seu estado de humor, no seu estado de espírito, para que você consiga ir em busca das suas relações e realizações pessoais.
Então você está recebendo aqui uma energia para trazer para a sua vida, para compensar na sua vida situações onde você possa ter a possibilidade de se sentir realizado ou realizada. Aonde você pode estabelecer essa confiança. Então você começa a perceber que você tem ali todas as ferramentas necessárias para você conseguir atingir esse objetivo que você tanto quer aqui. Vamos ver a energia do seu eu superior, Escorpião. A energia do seu eu superior. O seu eu superior, escorpianos, ele transmite a mensagem de que você tem uma grandeza, de que você não é a sua família, você não é as suas crenças, você não é as tradições da qual você veio. Porque o seu eu superior, ele ainda nota vocês numa energia de miséria muito grande. Eu não falo de miséria financeira, mas assim, de se colocar naquela energia de que eu não posso mais do que eu tenho e que eu não consigo mais do que eu venho conseguindo. E isso tudo condiz com essas crenças, essas tradições. Às vezes vocês se apegam tanto a isso que você esquece de olhar para si mesmo na sua totalidade, na sua verdade. Então a minha crença faz eu me enxergar de tal forma, a minha cultura faz eu me enxergar de tal forma, as minhas ideias faz eu me enxergar de tal forma. Então eu começo a limitar, vocês começam na verdade a se limitar tanto nas coisas, vocês começam a trazer tantas regras, a trazer tantas crenças limitantes, que isso impede você de ver a sua própria grandeza interior aqui. E é isso que vem acontecendo. Vocês estão esquecendo de olhar essa grandeza porque vocês ainda estão pegados em certas misérias. Em certas misérias ou até em certas perdas aqui. E isso precisa ser mudado de alguma forma. Aqui eu tenho a energia de touro. Touro pode ser uma energia que te deixou algum sentimento diminutivo. Ou, se não for uma energia de touro, pode realmente representar aqui essas crenças, essas questões que te limitam o seu ser de querer mais. Isso pode representar até uma questão de sistema, governo. Quando você olha uma situação e você acha que por existir aquela condição, isso te impede de crescer ou de realmente ver essa grandeza que possui aqui. Então tem questões aqui, escorpianos, relacionados a isso. Clarifica para mim essas perdas e essas finalizações. Essas coisas aqui, na maioria das vezes, elas foram perdidas ou elas não deram certo porque havia certa arrogância, havia certa prepotência em algumas situações. Muitas vezes não por parte de vocês, mas por parte de outras pessoas envolvidas. Às vezes o egoísmo, a prepotência fizeram com que essas pessoas gerassem algum prejuízo para vocês. Mas também se remete aqui, escorpião, em situações onde o fato de você ter colocado a sua verdade, o fato de você ter enfrentado algo aqui, fez com que isso
gerasse algum tipo de finalidade. Se vocês tivessem se feito omissos à situação, isso poderia ainda estar sendo duradouro. Mas como vocês não foram omissos a algo, isso se finalizou. Só que vocês ainda estão olhando para essa situação de alguma forma. É como se vocês estivessem querendo uma coisa nova, mas estivessem olhando para essa situação dizendo: e se eu me deparar nesse caminho com esses tipos de pessoa ou com esses tipos de situação? Existem comparações. E isso está fazendo vocês, de alguma forma, não prestar devidamente atenção ao que está sendo proporcionado, mas é uma coisa que já não existe mais, que já não faz mais parte da sua vida. Aqui pode se tratar de alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário. Você, escorpiano ou escorpiana, é o próprio responsável, é a própria responsável por aquilo que você manifesta na sua vida. Independente do que os outros por fora estejam fazendo, você é quem dá a palavra final, você que define como as coisas vão ser. Então, essa energia de magia fala realmente o quê? Que você, aquilo que você diz para si mesmo é aquilo que se mantém, é aquilo que vai continuar se mantendo. Então, se você está numa mentalidade mais pessimista, mude para uma mentalidade mais otimista, que você começa a ver as coisas acontecendo aqui. Vou verificar essa energia de melancolia aqui. Essa energia de melancolia ou tristeza, ela é causada pelos impulsos que foram dados e não deram certo. Então, toda vez que vocês agiram no impulso, seja para verbalizar alguma coisa, seja para fazer alguma coisa por alguém, seja para buscar um certo respeito, tudo isso se refletiu na sua vida de maneira negativa. Vocês tentaram enfrentar suas batalhas falando e se posicionando muitas vezes de maneira errada, e foi isso que trouxe os resultados negativos. Só que agora vocês estão tendo uma chance de não precisar agir dessa forma, de não precisar trabalhar dessa maneira. Alguém de fogo, Áries, Leão, Sagitário, poderia ter provocado algum tipo de tristeza, ou alguma fala deles poderia também ter gerado algum aborrecimento para vocês. Essa oportunidade que chega para vocês, escorpianos, chega no momento que vocês estão um pouco insatisfeitos emocionalmente. Mas vem para realmente dar um up na sua vida, para dar uma agitada nas coisas. Mas é importante dizer que mesmo que você percorra esse caminho, você não vai mais se identificar com algumas pessoas, ou essas pessoas elas não vão agir, né, da mesma forma, ou até mesmo continuar contribuindo com alguma coisa, porque a maneira que você vai mudando algumas coisas na sua vida, outras coisas vão perdendo o sentido. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, escorpianos, tem aqui para vocês um bom recomeço. Vocês estão recebendo aqui a oportunidade de obter um resultado melhor do que vocês vinham tendo. Vocês podem estar recebendo ajuda de alguém também, alguém que se interessa pelo seu trabalho, alguém que quer te dar uma oportunidade, alguém que já vem te observando há um determinado tempo.
mas é muito importante você não focar nas perdas aqui. Tudo bem? Então é isso, escorpianos. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.